nós estamos começando mais uma sessão do EMEP e eu primeiro agradeço a confiança ao Luiz, né, de me deixar nessa função, e apresento, sem maiores delongas, 3 professoras, dessa vez são as 3 atuantes nos Estados Unidos. Vivian Flanzer, Ana Maria Lima e a Ana Clotilde, né? Nós vamos começar ouvindo a Vivian, que vai fazer a apresentação Slice of Life, o uso de podcasts como ferramenta de ensino e aprendizagem de PLE. Vivian Flanzer é diretora desde 2001 no programa de língua portuguesa do Departamento de Espanhol e Português da Universidade do Texas, em Austin, onde leciona língua portuguesa e cultura brasileira. Doutora em Linguística Hispânica e Lusófona, mestre em Ensino de Línguas Estrangeiras, formada em Comunicação Social, faz pesquisa na área de Pragmática Intercultural, Comunicação Verbal e Corporal, Ensino e Aquisição de Língua Estrangeira, uso de tecnologia no ensino de língua estrangeira, elaboração de material didático, ensino de língua, cultura e identidade através de crônicas. Vivian, a palavra é sua. Nós temos, como sempre, 20 minutos para cada um. Se eu precisar de interromper, né? Talvez eu tenha que fazer isso, mas acho que vai ser tranquilo. Vamos lá. Então, deixa eu primeiro aqui compartilhar a tela. Peraí, por que meu PowerPoint não está mostrando? Estranho. Peraí. Você está de co-host, direitinho? Não, o PowerPoint não está... Revoltou-se? Eu vou fazer de novo aqui. Eu acho que eu vou compartilhar o desktop, então, porque não está... Não está querendo... Ok. E aqui o slideshow, está dando para ver? Sim. Ok, beleza. Bom, gente, boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização do EMEP, pela essa organização impecável dessa conferência, como sempre, aliás. Eu também queria dar um agradecimento especial ao Luiz pelo seu carinho e solidariedade num momento tão difícil que nós passamos lá em Austin. E quero dizer que é uma alegria estar aqui junto com as minhas companheiras, as professoras Ana Lima e a Ana Clotilde, colegas de tantas conferências e tantas conversas, não é? E em uma dessas conversas, a gente descobriu que estávamos as 3 trabalhando com um podcast em sala de aula, cada uma a partir de uma perspectiva diferente. E aí surgiu a ideia de fazer essa mesa de podcast aqui no EMEP para a gente poder trocar figurinhas e ver as semelhanças e diferenças do uso de podcast no nosso trabalho. Bom, então, a minha apresentação de hoje, ela tem, assim, 2 partes, não é? Primeiro eu vou falar sobre o processo de elaboração do Slice of Life e depois dizer como eu tenho usado na minha sala de aula. Mas antes de eu começar, eu só quero saber, aqui na minha tela eu não consigo ver os slides inteiros, porque eu fico vendo as figurinhas. Vocês estão vendo os slides somente ou estão vendo também as imagens? Não, slide está completo. Tela inteira. Só aparece a gente do ladinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso, então, para eu poder ver meu slide. Okay. Agora eu entendi o que você quer perguntar. Sim. Consegui. Ok, beleza. Então, vamos lá. E também, só dizer que essa é uma apresentação bastante informal e, como vocês vão ver, acabou por ser bastante pessoal também, quase intimista, não é? Bom, então, tudo começou em abril de 2020, bem no início da pandemia, quando eu e o meu colega de departamento, professor Orlando Kelm, recebemos um e-mail da Jennifer Uller, da Hello. A Hello é o Regional English Language Office, que vem a ser o escritório regional de língua inglesa da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Esse instituto busca apoiar o ensino e aprendizado de inglês no Brasil, oferecendo oportunidades de desenvolvimento profissional e materiais para estudantes e professores de inglês.
E Jennifer, então, escreveu para a gente dizendo que ela aprendeu a falar português, em parte, utilizando os recursos educacionais abertos criados por nós, na Universidade do Texas, em Austin, e ela queria propor, então, uma parceria no que ela disse seria um reverse OER, ou seja, não é propor a nós criarmos um material, mas para ensinar inglês para brasileiros. Bom, então, nós tivemos várias reuniões de brainstorming. Sim, perdão. A proposta dela, ela queria que fosse podcast, que incluísse comentários sobre gramática, vocabulário e pronúncia, tivesse um componente cultural bastante forte, diálogos fáceis de acompanhar, e o público-alvo seria principalmente adolescentes de escolas públicas brasileiras. E ela também disse que ela queria tudo isso para ontem, não é? Porque na pandemia os professores estavam com muita dificuldade de ter recursos educacionais. Então, uma coisa muito rapidinha. Então, depois de várias reuniões, nós resolvemos criar o Slice of Life, que seria em português fatias, não é, ou pedaços de vida, da vida americana. Então a gente criou uma série com 50 podcasts, incluindo discussões culturais e linguísticas, diálogos sobre a vida cotidiana dos Estados Unidos, facilmente acessíveis através do website, também do iTunes e Spotify. E, como estávamos em pandemia, não é? Esse projeto foi totalmente produzido dentro de casa. A UT montou um estúdio virtual e nós conseguimos gravar e fazer tudo sem sair de casa. E não fosse nos tempos de pandemia, não é? A gente provavelmente convidaria os nossos alunos e outras pessoas para gravarem os diálogos no estúdio da UT. Mas como a gente teve que fazer tudo de casa, e o Orlando tem uma família enorme, não é? Então ele fez metade dos podcasts com a família dele. E eu, que tenho 2 filhas adolescentes e a audiência era para adolescentes, convidei minhas filhas para trabalharem comigo. E elas, então, escreveram diálogos, gravaram os diálogos sobre a vida de adolescentes nos Estados Unidos. Um projeto totalmente familiar. Então, aqui estamos eu, o Orlando, a nossa colega Adriana Marque, que é uma aluna de doutorado da UT, convidada para participar com a gente nesse projeto. Então, a estrutura do Slice of Life, do podcast, é uma pequena introdução, e aí vem um diálogo em inglês, né? Um diálogo bem espontâneo. Depois, esse diálogo é seguido da tradução em português, e aí vem a discussão sobre a língua e a cultura. E a gente, obviamente, foca, não é, na comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, português e inglês, a vida no Brasil, a vida nos Estados Unidos. Como essa estrutura é bastante parecida com a estrutura do Slice of Life, e a gente tinha um orçamento curto e pouco tempo, a gente resolveu, então, colocar o Língua da Gente dentro do website o Slice of Life dentro do website do Língua da Gente. Então, aqui o usuário pode clicar no ícone do Slice of Life e ir para as lições de inglês, ou quem quiser no Língua da Gente e assistir, ouvir os podcasts do ensino de português, não é? Mas dentro da mesma estrutura. Então, um diálogo tem sempre uma pequena introdução, e aqui o usuário pode ouvir ou então baixar a lição inteira, o podcast inteiro, se preferir apenas o diálogo em inglês, e também sempre tem uma transcrição seguida de uma tradução, não é? Então, sobre o processo de criação desse trabalho, não é? Foram várias e várias etapas. Primeiro começa com a elaboração dos diálogos em inglês. Então, na minha casa, não é, as meninas pensavam qualquer coisa que acontecesse no dia a dia, que elas refletissem, né, a nossa vida cotidiana, e criavam esse diálogo.
Depois, elas gravavam, e com o diálogo gravado, eu começava a tradução para o português, que, eu confesso, um trabalho interessante, mas bastante difícil, não é? Porque é a língua, mas é a língua falada. E quando eu estava fazendo esse trabalho, eu me deparei com uma citação do Milor Fernandes que eu achei muito interessante, né? Ele diz: ao traduzir é preciso ter todo o rigor e nenhum respeito pelo original. E era exatamente isso, porque, obviamente, a gente é fiel, mas fiel ao conteúdo, e a gente sabe que a gente não pode traduzir literalmente, e a gente tinha que buscar todo o conteúdo cultural que está por trás, não é? Do que está se querendo comunicar. Então, eu traduzia para o português, mas eu também usei e abusei dos meus amigos no Brasil, em vários estados do Brasil, para também não ficar uma tradução muito carioca, e os filhos adolescentes desses meus amigos, não é? Foi um trabalho realmente em super equipe. Bom, depois a gente fazia semanalmente uma reunião de pauta, onde a gente via de cada diálogo que pontos seriam interessantes da gente fazer uma análise linguística e cultural. Uma parte muito gostosa do trabalho, ficar discutindo com Orlando e a Adriana essas questões tão interessantes. Finalmente, uma outra etapa era, finalmente, né, a gravação dos podcasts, que foi difícil inicialmente, porque é muito difícil você trabalhar 3 pessoas sem se ver. A gente só estava lá ligado pelo microfone, mas a gente não podia se ver. Acabava que falava todo mundo ao mesmo tempo. Então, nós resolvemos dividir e eu fiz metade das gravações com o Orlando e a Adriana fez a outra metade para a gente conseguir se organizar. E a gente também trabalhou com as imagens que ilustravam o podcast, né? Então, aqui, rapidinho, a nossa equipe e nossa divisão de trabalho. E alguns temas assim de adolescentes nos Estados Unidos que as minhas filhas resolveram mencionar. Né? Então, tem algumas coisas bastante típicas, como o lanchinho de tarde, as duas fazendo dever de casa e brigando, porque uma tinha que estudar clarinete e a outra estava estudando química, o gatinho que a gente adotou, e também temas mais assim, talvez típicos da cultura americana, como vender cookie para as Girl Scouts, o Halloween, varar a noite comendo cookie dough, trabalhar de monitor em colônia de férias, aprender a dirigir, não é? Coisas típicas de adolescente. Elas também trataram de temas escolares, de volta às aulas, os choice sheets, que é tão diferente, né? Lá no Brasil, essa lição foi difícil. Os AP tests, provas finais, discussão sobre arte moderna na escola, teve uma lição sobre garage sale, várias coisas. Bom, mas como isso se aplica, então, no ensino e aprendizado de PLE? Eu acho, e imagino que vocês concordam comigo, que nós, professores, tudo que a gente vai fazendo, a gente está pensando, né? Será que a gente pode usar isso em sala de aula? E quando eu estava trabalhando no podcast, principalmente na parte da tradução, eu achei que seria bastante interessante incorporar isso em sala de aula. E naquele momento eu estava preparando um curso novo, o 314J, que é um ensino de escrita e gramática no nível intermediário para falantes de espanhol. E eu usei, então, alguns diálogos do Slice of Life. E o primeiro que eu escolhi, que é o que eu vou mostrar aqui hoje, foi uma escolha assim, um tanto aleatória. Era um diálogo que já estava no ar, então eu peguei esse. Mas acabou que deu bastante certo. Não é? Então, eu pedi em sala de aula, e na sala de aula virtual, eu estava também ensinando tudo por Zoom, eu pedia que eles ouvissem, né? Mostrava para eles ouvir o diálogo e lendo o texto em inglês, sem ver a tradução, e depois em grupos, em breakout rooms, eles traduziam para o português, podendo consultar o que eles quisessem consultar, menos a minha tradução, e depois a gente fazia uma discussão com a turma. Então, vou mostrar aqui o nosso podcast número 10, What's for Dinner? O que tem para jantar? Onde a minha filha conversa com o meu marido sobre o que tem para jantar. What's for dinner? I'm starving.
chicken. Aw, can we have pasta instead? I'm having such a craving for pasta. Sweetie, I've already defrosted the chicken. It's gonna go bad if I don't cook it by tonight. But we can have pasta tomorrow. Okay, Are you done with your homework? almost. So why don't you go finish it while I prepare dinner? Okay. Ok. Bom, então, no chat, como eu vou mostrar depois, não é? A gente discutia da seguinte forma: eu colocava a fala em inglês, cada grupo colocava a sua tradução, e por fim eu botava a minha opção, né, como eu resolvi traduzir, e a gente discutia isso, né? Aqui para ilustrar eu botei a minha tradução em azul. Então, primeiro, né, what's for dinner? I'm starving. Não é? A gente discutiu muito a questão dos coloquialismos, não é? A gente não diz o que há, mas o que tem, as contrações, pro em vez de para o jantar ou para jantar, também as diferentes maneiras de se expressar: estou morrendo de fome, estou com uma fome danada, estou verde de fome, várias maneiras diferentes. Chicken, frango, sem nenhum mistério. Essa foi interessante, vou dar um minutinho para vocês lerem. Primeiro, é legal, não é? Porque ela começa com uma interjeição, né? E a gente trabalhou muito isso no Slice of Life, surgiu em vários podcasts, as interjeições e como isso é diferente em português, não é? Então eu coloquei, depois também achei muito interessante e parabenizei aos meus alunos que ninguém traduziu podemos ter pasta, como a gente vê muito no livro iniciante, não é? Eles colocaram muito bem. E também uma discussão interessante, não é, sobre a diferença de macarrão, massa, pasta, coisas bastante que foi bastante interessante. Bastante coisa acontece aqui nessa fala, não é? Primeiro, ele começa com o vocativo, mais especificamente um term of endearment, né? um tratamento carinhoso, sweetie. E a gente discutiu como isso tem bastante variação familiar, né? Algumas famílias falam sweetie, outras cutie pie, I don't know. Mas querida seria um termo assim que a gente já não usa muito, e carinho é mais próximo ao espanhol também. Eu coloquei meu amor, mas depois eu fiquei pensando que poderia ter botado simplesmente filha, né, que a gente usa muito de forma carinhosa. Parabenizei, porque I've already defrosted the chicken. Muito bem, eles colocaram já descongelei, o uso perfeito do pretérito perfeito, e não tenho descongelado, como a gente também vê muito nos cursos de iniciantes. E aqui, if I don't cook it by tonight, não é? Tinha um futuro do subjuntivo, que esse grupo aqui pegou, cozinhar, mas os outros não. Então, foi uma oportunidade também bastante interessante, porque a gente tinha acabado de ver o futuro do subjuntivo nesse curso, né? E uma oportunidade deles reverem isso, né, na língua em uso, né? E o legal aqui no outro podcast que eles fizeram, todo mundo pegou e acertou o futuro do subjuntivo. Também uma questão de escolha léxica, não é? A gente fala mais se não fizer, né? Se não fizer o frango em vez de cozinhar o frango. Conversamos sobre isso também. Ok, beleza, tá. E are you done with your homework? Já terminou o seu dever? Quase. Que interessante também, não é? Porque o pai fala, so why don't you finish while I prepare dinner? Né? Então, uma questão de pragmática, né? Esse artifício de fazer uma pergunta
para dar uma ordem, ainda mais um pai falando para uma filha, não é? Parece ser muito mais típico da cultura americana. Nós, no Brasil, somos mais diretos, não é? Então, vai lá terminar enquanto eu faço o jantar. Isso não é, de modo algum, ofensivo no contexto brasileiro. Fica estranho, né? Achei fazer uma pergunta, né? E aí, ok, tá bom, não é? Discutimos muito a importância da entonação para transmitir esses sentimentos, não é? E se isso fosse um vídeo, certamente teria aqueles olhos virados dos adolescentes americanos, que eu não consigo virar meu olho dessa maneira muito cultural. Mas a gente conversou também a importância, não é, da entonação para transmitir o que se quer dizer. Então, só para ilustrar, eu fiz isso através do chat, que funcionou super bem, porque cada grupo ia colocando a sua opção, e depois eu colocava a minha alternativa, e a gente discutia tudo junto, fala por fala. E também era uma opção ótima para os alunos fazerem perguntas, como esse aqui colocou, né? Como é mais comum usar, tô. Alguns alunos também, óbvio, faziam piadinhas, que tornava tudo mais divertido, a galinha pintadinha. E depois eu perguntei para eles, bom, o que vocês aprenderam com esse tipo de atividades? Né? Então, eles botaram, há muitas maneiras de dizer a mesma coisa, alguns conceitos não têm uma tradução direta, é mais importante a gente passar o contexto e o tom correto do que fazer uma tradução literal, todo mundo concorda. O contexto cultural por trás das palavras é importante considerar e, obviamente, a pragmática. E acharam que foi uma maneira divertida de aprender e se aprofundar mais na cultura brasileira. E com isso eu termino a minha apresentação. Muito obrigada. Timing perfeito. 19 minutos, 39 segundos. Uau! Em termos de Olimpíadas. Bom, eu te agradeço muito, Vivian. Um trabalho muito legal mesmo. E agora a gente passa direto para a professora Ana Maria Lima, que vai nos falar sobre os podcasts no ensino e aprendizagem da cultura lusófona. Então, seguimos com os podcasts. Ana, por favor. Ok. Sim, espera só um pouquinho. Tem que contar quem é você, né? Ana Lima é diretora do Programa de Língua Portuguesa no Departamento de Romance Language and Literatures da Universidade de Chicago, onde ensina língua portuguesa e cultura lusófona. Né? Seu foco de pesquisa está no ensino e aquisição de português como segunda língua e como língua de herança. Português para falantes de espanhol, criação de material didático para aulas presenciais e online, uso de tecnologia no ensino de língua estrangeira e uso de realidade virtual no ensino de português. Agora sim. Tá bom. Então, deixe-me... share sound... Share. Muito bem. Ok. Tá tudo bonitinho? Uhum. Ok. Tudo bonitinho. Tá bom, então é sempre um prazer muito, muito, muito grande participar do EMEP e reconectar com os colegas e trocar figurinhas, né? O prazer maior ainda é dividir a sessão com minhas colegas queridas, a Ana Clotilde e a Vivian, né? E falar sobre podcast, que na realidade é uma das minhas inspirações, foi o trabalho da Vivian, que eu vou falar mais adiante, né? Obrigada pela presença. Minha apresentação também vai ser de teor prático e é sobre como nós podemos usar podcasts como ferramenta no ensino do português. Tá bom, então, minha inspiração. De onde veio a minha inspiração, né? Eu já acompanhava essa lista aqui e me inspirei no trabalho de colegas. A diferença
é que a maioria dos podcasts são produzidos para alunos, né? Não por alunos. E a minha proposta foi ter os alunos produzindo podcasts em português com um papel ativo na produção do produto final. E os alunos eles já fazem gravações em Canvas para praticar pronúncia, mas essa atividade de gravação no Canvas é uma atividade que só eu tenho acesso, né? Eles não têm. E não tem muito investimento também de tempo nem de criatividade por parte dos alunos. Os podcasts envolvem mais tempo, mais recursos e os resultados são muito mais gratificantes porque os colegas podem ouvir também. E por que podcasts? No início eu fiquei um pouquinho preocupada que talvez eu estivesse pedindo demais, mas eu descobri que em outros cursos, em outros departamentos, eles já estavam fazendo podcasts, né? Como tarefa, como trabalho final, e aí eu achei que seria uma boa fazer igual com os alunos. É divertido, fora da rotina, eles precisam ensaiar para o produto final sair legal e bem acabado, né? E, afinal, também é parte da nota de final do curso. E para mim também é importante que eles sejam produtores, não apenas consumidores de informação. E o contexto, eu usei podcasts em 3 circunstâncias aqui. No inverno passado, foi com um curso de nível intermediário, foi um trabalho final de aula, né? Essa aula, Cultura do Mundo Lusófono, foi uma aula nova que eu dei no trimestre do inverno passado, já, como falei. A intenção era de abrir os horizontes dos alunos para aprender sobre outros lugares do mundo onde se fala português e que têm manifestações culturais próprias. As atividades eram diversas, todas criadas com materiais e recursos da internet. Ninguém precisou comprar nada. E o foco foi em Moçambique, Brasil, Portugal e Angola. Usei muito Padlet, na verdade, Padlet devia me pagar, porque o que eu faço de propaganda deles não está na história. Usei TripAdvisor, YouTube, usei Wikipedia, o que eu pude botar minha mão, eu usei. No curso de aperfeiçoamento, no nível avançado, eu usei podcasts em sala de aula. Eu usei 2 podcasts do Slice of Life. Um deles foi o que a Vivian dividiu com vocês aqui, né? Então, eu fiz um trabalho de tradução, de diálogo, como ela me passou o plano de aula e tudo, e era para ver se eles tinham entendido as expressões do inglês para... como eles podiam traduzir do inglês para o português e discutir as nuances, né? E depois exploramos os aspectos culturais. Eles não produziram podcasts aqui. E os alunos de estudos independentes, nível avançado, eles criaram podcasts para trabalho de final de curso, juntamente com roteiros e ensaios escritos. A minha preparação, que eu não sabia nada de nada, né? Eu fui para vários workshops que teve no meu campus, e uma colega em Digital Humanities, ela ofereceu vários workshops, a Jéssica Marroquim, sobre a produção de podcasts para aula de línguas, e eu fiquei interessada em usar no curso novo do inverno. O curso era novo, tudo era novo, usei podcasts. Então, a minha preparação foi muito básica, né? Como eu falei, eu conversei com a Vivian sobre os podcasts da Universidade do Texas, investiguei o site de NPR, que ensina os estudantes como fazer podcasts, que é um site magnífico, muito simples, e passei mais a prestar atenção nos podcasts que eu ouvia, que eu ouço, né? Quando estou cozinhando.
Não é muito diferente das entrevistas gravadas, mas exige edição e uma certa produção, né, para colher os elementos necessários. Então, para esse curso de Cultura do Mundo Lusófono, eu queria que os alunos começassem a pensar com antecedência, não só no tema do trabalho final, né, mas no processo de montar um podcast que refletisse aprendizagem e interesse pessoal. Eles podiam mudar de ideia sobre o tema, mas o fato de sentar comigo e saber que aquilo ia ser nota de midterm, né, de avaliação de meio período, eles tinham que pensar no assunto em termos concretos, e isso já era um bom começo, né? Eu queria saber se eles fariam entrevistas, se usariam pedaços de entrevistas, se iriam incluir música, se contariam uma história, o que seria o podcast deles. E como fariam a gravação? Num closet? Não sei. Quais recursos técnicos e plataformas de edição? Anchor, Audacity. No final das contas, eles sabiam muito mais do que eu sobre o assunto. Eu fiquei realmente de queixo caído, porque eles estavam já muito integrados nessa coisa do processo e nos detalhes técnicos. E se ajudaram uns aos outros, o que realmente foi fantástico. Então, vamos ou não vamos? Tá bom. Então, para o trabalho final do curso, né, eu estruturei da seguinte forma: seria uma apresentação com PowerPoint, com Keynote, com o que quisessem, uma apresentação sobre o processo de criação dos podcasts, né? Eu queria que apresentassem a ideia, o processo de criação, como montaram, apresentar um pouquinho do podcast, que não dava para ser muito, que era essa coisa de 3, 5 minutos, não dá para uma turma de, sei lá, eu acho que eu tinha 14 alunos nesse grupo, não dá. Responder as perguntas e me escrever um relato, né, da pesquisa e do processo. Tá bom, então esse daqui foi de um aluno que é um aluno de economia, e ele falou sobre, deixa eu ver, ele explicou o papel do Banco Central na economia do Brasil. Vamos ver se dá para tocar um pouquinho. Olá a todos e obrigado por estar aqui ouvindo. Hoje vamos falar um pouco sobre o Banco Central do Brasil e o recente mandato que dá autonomia à instituição. No entanto, antes de falar sobre os possíveis efeitos e repercussões da nova decisão, precisamos discutir as questões do que é o Banco Central e o que ele faz. Escuta aqui. Tá bom, então você vê que ele mostrou como foi, né, o processo, quais os websites que ele usou, quais foram as partes que ele tirou e a produção desse podcast. E é interessante porque esse aluno, quando ele grava ou fala nesse podcast, ele fala muito, muito rápido, que não é o ritmo normal dele, sabe? Mas ficou bem legal. Essa daqui fez sobre moda brasileira, era o interesse dela, e ela falou também, você vê que ela escreveu sobre o tema, o processo, o podcast, exemplo. Primeiramente, vou fazer uma breve história da moda brasileira. À medida que a economia brasileira cresceu, também cresceu a indústria da moda. Estilistas emergentes entenderam o poder da passarela e eventos como a Semana de Moda de São Paulo e o Fashion Rio têm feito muito sucesso. Tá bom. Esse daqui, esse é o meu favorito. É uma aluna ela fez um podcast absolutamente surpreendente.
inspirada na poesia do angolano Antônio Agostinho Neto, né? Ela fez um poema dedicado ao Dia Internacional da Mulher e explicou o processo de criação do podcast dela. Então, você vê que ela colocou o poema. Olá, sou Chelsea e hoje vamos falar sobre a poesia de Antônio Agostinho Neto. Os poemas de Antônio Agostinho Neto são manifestações de suas ideias políticas e crenças sociais. Ele é um escritor angolano que defende a identidade negra e liberdade angolana. Em seus poemas, Neto fala sobre momentos históricos em conexão com o corpo humano ou partes do corpo. Ele incorpora os sentimentos das pessoas negras quando ele escreve sobre coisas como as mãos, os olhos ou as dificuldades das pessoas de identidade semelhante. Vamos falar sobre alguns das suas poemas e depois tenho uma surpresa para compartilhar com todos vocês. Vamos começar com um poema que se chama Como os Olhos Secos. Eu fico arrepiada com esse trabalho dela, porque ela lê o poema do Antônio Agostinho Neto e depois ela lê o poema dela, né? E ela tem uma voz e uma expressividade, para mim, esse foi o melhor de todos, mas não dá tempo de mostrar tudo. O próximo, isso daqui, Chase e Lauren, foram meus alunos em terminaram em 2018. Foram meus alunos por 4 anos e pediram para fazer um podcast no final. Eu não sabia nem o que era podcast direito na época. E eles queriam se divertir, fazer uma coisa legal. No último trimestre, eu disse, tá bom, vai. E foram meus pioneiros, eles se consideram também como os pioneiros, né? E hoje em dia, Chase usa essa habilidade para fazer podcasts no jornal onde ele trabalha, na Costa Leste. Então, esse foi um dos podcasts que eles fizeram. Oi, Oi. meu nome é Chase Meu nome é Laura. e Esse é nosso segundo podcast de portuguesa para Sim. nosso estudo independente. sim, última vez nós falamos sobre dos homens malvidas. Sim, política, sim. Sim, e agora nós temos um novo tema, Um novo tema sobre comida. comida. Cozinha e restaurantes brasileiros. Um tema mais alegre. Sim, mesmo é importante na história do Brasil. Sim, comida é importante. Então, o trabalho que Chase me entregou, o trabalho escrito, ele fala que ele descobriu, fazendo os podcasts, que ele não gostava de ler o que tinha escrito, que ele preferia falar, porque ele achava que ele e Lauren tinham o mesmo nível e o diálogo saía mais fluido, né? E ele conseguia usar o vocabulário dele com mais eficiência. E ajudou a lembrar das palavras e das conjugações. E o próximo, esse aqui, foi um aluno que também é um aluno de pre-med, que fez um estudo independente comigo agora no inverno passado, e pediu para fazer podcasts para o trabalho final. E ele fez 3 mais longos, né? Um foi entrevista sobre a guinada para a direita no Brasil, o outro foi sobre a política brasileira em relação ao coronavírus. Então, e o terceiro eu nem lembro direito nesse momento. Literatura e ecologia. Ele fez uma entrevista com uma professora especializada no tema. Então, vamos ver o que Sam diz.
Olá e bem-vindo ao primeiro episódio do meu podcast, onde vamos falar sobre a luta da ultradireita no Brasil. Nesse seriado, examinaremos as consequências deste movimento e a administração de Bolsonaro em geral no Brasil e para nós aqui nos Estados Unidos. Então, isso aqui é só um pequeno sample, né? Mas Sam escreveu também que para ele foi uma experiência muito boa, porque ele pôde explorar os temas que ele gosta e ele acha que produzir podcasts ajuda a levar informação a mais pessoas, que as pessoas hoje em dia leem menos, mas ouvem mais. E ajuda também na procura de carreiras acadêmicas no futuro. Eu penso no Chase, que não é carreira acadêmica, ele trabalha no jornal. Sempre é útil, é mais uma habilidade, né, que o aluno desenvolve. Então, vou continuar, vou pedir podcasts agora no português intermediário, em que os alunos fazem entrevistas, tem os alunos de herança e os alunos que não são de herança. Os de herança entrevistam os familiares e os que não são de herança entrevistam brasileiros no campus. E eu vou pedir para fazerem uma compilação das entrevistas e montar o podcast. E em 2022, Cultura do Mundo Lusófono, mais uma vez, vou continuar com esse projeto que eu acho que deu muito certo. E a minha conclusão é que é uma atividade que traz, né, que traz a variedade, criatividade para o nosso curso. Os podcasts bem produzidos servem na procura de emprego no futuro. E os alunos estão mais preparados e prontos para esse passo do que nós podemos imaginar. E fico por aqui. Muito obrigada. Espero que tenha ficado dentro do tempo. Eu não estava nem olhando, mas eu não vi ninguém. Pois é. Primeiro lugar no pódio é seu, 18h38. Ganhei! Mas vocês sabem o que é? Eu sempre fico nervosa quando as pessoas passam e não dá tempo de fazer tudo. Dá uma aflição horrorosa. E a nossa posição é muito ingrata aqui. Oi? Nossa posição aqui é muito ingrata, de ter que cortar coisas maravilhosas, né? Mas, enfim. Ana Maria, que show. Espetacular seu trabalho. Obrigada. Espetacular. E a gente está deixando as perguntas para o final, mas nessa altura o chat está lotado de parabéns. Né? Tem muitos parabéns lá. É muito divertido, é a única coisa que eu tenho para dizer. É muito divertido fazer. E eu tenho que treinar isso, porque eu vou ter aula pela primeira vez de português para estrangeiros nessa pandemia. E aí, eu tenho que fazer isso. Bem, agora vamos para a última apresentação dessa mesa. Ana, desliga o compartilhamento aí. Ups. Claro. Isso, eu acabei de... Aqui, achei. E agora eu chamo a minha amiga Ana Tomé, Ana Clotilde, ou Clo, né? Ou Ana Clo, conforme, né? Ana Clotilde, além de ser uma amiga que eu ganhei, né? Uma parceira com alunas minhas que vão parar no colo da Ana, né, Pedro? Você está perdida aí em algum lugar? A Ana é professora associada de instrução em português da Northwestern University, mestre e doutor em linguística pela Universidade de São Paulo, leciona português a todos os níveis para estudantes universitários. Seu interesse de pesquisa concentra-se em comunicação intercultural, tecnologia interativa para o ensino de línguas e interculturalidade em aulas de português, língua estrangeira. Ela escreveu um livro chamado O Jogo Narrado e artigos e capítulos de livros sobre o uso de tecnologia em sala de aula e interculturalidade. Muito bem. Ana, querida, agora é com você. Um prazer muito grande estar aqui, em contato com vocês. Eu não vejo a hora que nós nos encontremos pessoalmente, né? Que tudo isso termine, né? E que a vida volte totalmente ao normal.
Mas essa fase nos ensinou algumas coisas, né? Primeiro, acho que ensinou muita resiliência e ensinou também que a gente tem que ser muito criativo em sala de aula, temos que ver o que está acontecendo, ficar muito antenados com as coisas que estão acontecendo, como que os estudantes já estavam absorvendo a tecnologia e como que a gente poderia até aprimorar mais e tentar novas aventuras, né? Sendo que estaríamos totalmente dependentes da tecnologia. E eu aprendi algumas coisas e que depois, quando voltarmos ao normal, pode ser que a gente pense assim, mas agora como é que eu faço? E eu quero compartilhar com vocês, eu estou muito feliz de estar nessa mesa com a Vivian e com a Ana, duas colegas fantásticas, maravilhosas, que trabalham muito com tecnologia. A Vivian, eu tenho que fazer coro aqui com a Ana, porque o língua da gente está falado, tudo que vocês produzem lá em Austin, nós amamos e é muito bom. Vivian, continuem produzindo, por favor. E eu vou, então, compartilhar com vocês a minha tela aqui. E eu quero compartilhar sobre esse uso do podcast em português, que me deu justamente uma nova, digamos assim, visão por causa da pandemia, em que eu pensei, como que eu posso engajar mais esses estudantes, né? Então, começando aqui, podcast. Primeira pergunta, podcast pode? Pode sim, não só pode como deve. Mas a gente fala muito em podcast, mas eu não sei quantos de vocês sabem de onde que veio essa palavra e por que que a gente fala em podcast, né? Então, o que é um podcast, né? São os episódios de arquivos em áudio, originalmente em áudio digital, em que o usuário dessa mídia poderia baixar para o seu dispositivo e ouvir quando quisesse. Isso nos leva à origem da palavra, que eu não sei se vocês sabem que esse pod é o Personal On Demand, e que veio do iPod, mais broadcast, podcast. O iPod, que tem quase uns 20 anos hoje, o primeiro iPod, em que você poderia baixar os seus arquivos para ouvir depois. E aí, tivemos uma grande, com blogs e tudo mais, colocar esses podcasts para que toda uma comunidade pudesse ouvir, então, downloads e tal, né? E então, com isso, o alcance de um podcast, qualquer pessoa de qualquer computador. E esse personal on demand é muito interessante a gente pensar, porque, ao contrário de notícias vinculadas a um jornal, a um telejornal, em que você tem toda uma estrutura específica, rígida, né? Ou até você tem que usar os padrões daquele jornal, daquele meio de comunicação em massa. O podcast é também um meio de comunicação em massa, digamos assim, mas ele é totalmente personalizado. Ele é personal. Então, o autor do podcast, ele que vai dar o tom, ele que vai proporcionar ao seu ouvinte, né, a mensagem que ele deseja. É personal, né? E é interessante porque ele passou a ser fácil a produzir por causa dos aplicativos que facilitam a produção e também na reprodução, na medida em que é mais fácil você, né, disseminar o seu arquivo, a sua criatividade. Agora, é interessante a gente pensar também nos tipos de podcast, porque originalmente, evidentemente, o podcast é simplesmente o áudio, e dentro desse áudio, diferentes tipos de conteúdo. Mesmo nos podcasts bem mais antigos, né, eram assim episódios de novela, os dramas de novela. E depois também temos leitura dramatizada de um livro,
né? Os próprios livros digitais, até que nós comprávamos, né? Às vezes, para você ficar ouvindo no carro, nas grandes viagens, você poderia ouvir um livro ao invés de ler um livro. Leitura dramatizada de um livro. E também nós temos outras formas de podcasts, que são os videocasts. Da mesma forma que um áudio, só que é um vídeo. Então, as pessoas conversam, a gente vê muito hoje os youtubers da vida, a gente pode dizer que é um videocast. Eles têm entrevistas, às vezes tem 2 pessoas fazendo também, né, a apresentação. Os podcasts que são live também agora, você não simplesmente você pode baixar para ouvir quando você quiser, mas muitos pessoas que estão nesse tipo de comunicação, eles anunciam, eu vou fazer um live podcast, isso ficou muito, muito, muito comum na pandemia, vamos ter uma live, né? E também mensagens curtas, né? E outros tipos de podcasts pessoais e que, enfim, dá-se o tom que se quer. Com isso, é interessante a gente pensar nessas implicações pedagógicas, porque há uma série de tipos de podcasts. Qual que eu vou usar? Claro que carece, primeiramente, de um planejamento. Eu gosto muito de trabalhar com projetos, às vezes são projetos para o fim do curso, como bem a Ana colocou nos cursos dela, às vezes pequenos projetos para essa semana, para a semana que vem, para o fim do capítulo, né? Tudo tem que ter um planejamento bem específico. E temos que pensar muito nos gêneros do discurso. Até gostei muito de ouvir a Kátia essa manhã, que falou também em podcast, e os gêneros de discurso. Porque nós temos que fazer uma adaptação. O que eu vou querer para o meu estudante? O que ele vai anunciar? Né? Ele como autor, que papel que ele está desempenhando, a quem ele se dirige, quem é esse público para quem ele está falando, qual o objetivo dele, que funções socioculturais do que ele está fazendo nesse contexto da comunicação. Tudo isso vai estar incorporado nesse gênero discursivo que estará, evidentemente, relacionado aos processos e aos objetivos da aprendizagem. E também é muito interessante pensar, quando colocamos o podcast de uma forma pedagógica, nas diversas formas de interação. Porque, da mesma forma como nós estamos aqui interagindo oralmente por escrito, isso também acontece na vida real. Esse é um gênero discursivo da vida real que nós estamos trazendo para a sala de aula. Então, nós temos também que procurar proporcionar ao estudante toda essa gama de habilidades que ele pode desenvolver para se comunicar. Uma questão muito importante de podcasts é a oralidade, né? E a oralidade, a gente tem que pensar nessa integração, como eu falei, das habilidades, então da prática da escuta, quando estamos ouvindo um podcast, e há muitos podcasts muito interessantes para aprendizes de português, como podcasts quaisquer que nós podemos adotar na nossa aula. O que queremos que o aluno ouça? O que queremos que ele compreenda? O que ele vai fazer com essa informação que ele vai ouvir? Aí ele vai produzir, né? Então, que ritmo ele vai dar para a fala dele? Como ele vai interagir com o seu público? Ele está sozinho? Ele está com algum colega? E essa prática de escrita, quando há a interação com digamos, os ouvintes ou participantes do podcast, desse tipo de comunicação. E algo muito importante é o quê? A criatividade, né? Porque os podcasts, eles possibilitam ao estudante criar o seu próprio conteúdo e experimentar novas formas de comunicação, de interação, né? Como é que você vai direcionar isso? Muito interessante, porque eles vão pensar também, nós temos que levá-los a trazer os seus próprios interesses e explorar possibilidades para transmitir a sua mensagem. Muito interessante observar que eles, às vezes, se animam tanto que querem produzir algo
fora até da sala de aula, né? E levar para um outro círculo, para uma outras interações. E agora tudo online, isso é possível. Quando você coloca a vida, nossa vida está online, já estava um pouco, né? Um pouco muito, agora é muito, muito. Então nós temos que saber como que lidar, como que nós podemos lidar com essa comunicação, com todos essas situações que essa ferramenta, digamos assim, nos proporciona. E eu agora quero dar alguns exemplos a vocês dos podcasts que nós fizemos. E a maior parte é com português 201, porque é português speaking, reading and speaking, mas eu quero falar também do português 115.2, porque foi aqui que começou a pandemia para mim. No spring de 2020, quando eu estava né? Foi para todo mundo, e eu pensei, o que eu vou fazer? Aí foi a primeira vez que eu tive a ideia do podcast mesmo em si, e depois eu adaptei, e também pegou o 201 de 2020, e depois eu repensei um pouco para 2021, porque realmente foi um processo bem interessante. E para esse do 115.2, eu usei, foi tudo no Canvas que eu fiz. Foi tudo no Canvas. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês podem ver a minha página do Canvas? Acho que sim, né? E eu coloquei isso para eles no ar, tal. Eu quis estimulá-los mesmo. E o assunto era o quê? Estudando no isolamento. Mas para que os estudantes tivessem, digamos assim, uma motivação maior para fazer, eu queria que eles dessem conselhos. Estávamos aprendendo o subjuntivo, né? Dar conselhos no subjuntivo e tal. Mas para a gente colocar isso em prática, e até era a vida deles. Então, que conselhos vocês podem dar para estudantes que estão no isolamento? E para estimulá-los, eu fiz uma chamada e convidando-os. E vou mostrar para vocês o que eu fiz. Deixa eu ver se eu estou compartilhando também o som rapidamente aqui. Então, eu coloquei esse áudio para eles. Ouvintes! Você, estudante, bom dia, ouvintes! Você, estudante universitário, vai hoje ouvir estudantes universitários. Ops, não sei por que parou. Não sei por que parou, gente. Peraí, deixa eu dar uma recarregadinha aqui. Não sei por que parou. Bom dia, ouvintes! Você, estudante universitário, vai hoje ouvir estudantes universitários que têm o melhor conselho para você nessa época de isolamento. O que fazer para obter um bom aproveitamento durante esse tempo de isolamento? Você que é estudante e precisa se preparar da melhor forma, ouça os nossos estudantes. Então, eu fiz essa chamada para eles e aí pedi para eles colocarem esses conselhos como se fossem podcasts. E alguns pediram, mas eu posso fazer, que também tinha feito uma chamada em vídeo, mas eu pedi, vocês façam como vocês quiserem, pode ser em vídeo ou em áudio. E eu tenho uma estudante que ela fez em áudio e ela disse que eu poderia, todos me deram permissão para compartilhar, e ela fez, aí nós também, eu falei, Portuguese Language News, e eu quero compartilhar com vocês, eu coloquei tudo no Canvas. Bom dia a todos os estudantes lusófonos ao redor do mundo. Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Lorisa e eu sou uma estudante da Universidade Northwestern nos Estados Unidos. Eu, como muitos, sei o quão difícil é aproveitar o tempo para estudar neste período de isolamento. Mas não se preocupem, porque hoje eu vou dar 5 dicas que permitirão que vocês aproveitem ao máximo este tempo.
Número 1. Eu sugiro que vocês deitem cedo. Eu sei que é muito fácil ficar distraído. Eu vou desligar aqui. Então, ela fez vários assim, né? Usando o subjuntivo. E o interessante é que eu coloquei aqui no Canvas, porque você pode colocar o vídeo, gravar diretamente aqui, ou você pode subir o seu vídeo, e depois eles podem fazer alguns comentários aqui por escrito, na mesma discussão do Canvas. Com o Português 201, eu pedi para os estudantes, bom, esses eram estudantes mais avançados, e eu pedi, nós havíamos assistido alguns vídeos no Porta Curtas. Vocês conhecem o Porta Curtas? Ele é excelente, tem vídeos curta-metragem que você pode usar com diversos objetivos pedagógicos. E eu pedi novamente para estimulá-los. Eu gravei um vídeo, dessa vez eu falei, vocês podem fazer o seu videocast, sendo como se vocês fossem especialistas de cinema. E o meu, eu fiz também espero que eu consiga passar aqui. Eu fiz também uma chamada assim, para estimulá-los. Vamos ver se vai. Bom dia, telespectadores de todo mundo, ao nosso canal Português News. Notícias em português para você. Hoje teremos a oportunidade de ouvir especialistas em cinema. Eles nos falarão sobre filmes que abordam a cidade. Confira. Bom, foi essa minha chamada e eu pedi então para eles assistirem alguns filmes e comentarem como se fossem mesmo especialistas, que eles tinham também que vestir assim, a roupa, né, de um especialista de filme, e pedir para eles comentarem. E eu tenho aqui um que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o do Jesse, ele falando um pouquinho, fazendo esse seu videocast como um especialista de cinema. Olá e bom dia. Meu nome é Jesse Rothbard e eu sou dos jornalistas culturais trabalhando com Português News. E hoje eu estou vestido como uma abóbora, os pequenos prazeres da vida. Hoje eu tenho o prazer ainda maior de apresentar a curta A Lugar C. Por ser um retrato da vida cotidiana em São Paulo, o filme geralmente não oferece tomadas panorâmicas da cidade. Aí ele foi, falando, né, sobre vários estudantes, todos falando sobre, eles escolheram filmes que tinham a ver com a cidade. Isso eu achei que foi assim realmente muito interessante, porque eles, né, vestiram essa roupagem de jornalista, tiveram que estudar um pouquinho mais e falar. Finalmente, eu quero apresentar o 201, agora da última vez, que eu usei, vocês devem conhecer essa ferramenta, que é o Flipgrid. Isso foi foi parte da avaliação, né, oral, não foi um projeto final. Eu pedi para os estudantes fazerem um pequeno podcast ou um videocast sobre algum tema de sua preferência. Esses estudantes, eles estavam com alguns colegas do Brasil, inclusive acho que a Petra está aqui, né? Ela foi um deles que estava fazendo interação com esses estudantes no nosso programa. Então, eles também entrevistavam alguns estudantes, colocavam até nos podcasts deles. Mais uma vez, eu comecei e eu perguntei para eles, o meu foi mais ou menos como, assim, perguntando sobre o seu doce preferido. Agora, eu não sei se todos conhecem o Flipgrid, talvez conheçam nessa altura do campeonato. O que eu acho interessante é que você tem o vídeo e eles podem responder com vídeo ou com áudio ou simplesmente escrever. Então, eu coloquei aqui, vou colocar só um pouquinho do meu vídeo, que eu quero mostrar só como que foi a dinâmica.
e depois eu vou mostrar 2 estudantes. Então, dando também, que eu acho que é importante a gente dar uma, né? Bom dia, como vocês estão? Hoje no nosso podcast nós vamos falar de doces. Vejam quantos doces eu trouxe para vocês, todos da mesa brasileira. Brasileiro gosta muito de receber seus convidados e sempre oferece uma boa sobremesa. Aqui até eu trouxe uns docinhos para vocês, ó. Tem esse bis, que é uma delícia, tem esse bombom, serenata de amor, é muito gostoso. Mas vamos ver alguns doces caseiros. Bom, depois eu passei um pouquinho dos doces caseiros e também eu perguntei para 2 das nossas participantes do programa quais eram os doces que elas participavam. Tem até a Pietra aqui, falou o doce dela. Vamos ver, Pietra. Paçocas? Passar aqui. E também a Marcela. Um pouco durinho assim de comer, mas milho branco. Passar mais rapidinho. E aí também... E vamos ver o que elas têm a dizer. Pietra, você pode me dizer qual é o seu doce preferido? Ana, tudo bem? Respondendo a sua pergunta sobre qual doce eu mais gosto aqui no Brasil, é o doce de marolo. Ele é um doce de leite, né? Feito de uma fruta que chama marolo, que é uma fruta doce e forte, né? Que só dá uma época do ano aqui no Brasil, que é do sul de Minas. Então, é uma fruta característica da cidade de Paraguaçu. Então, é misturado com o doce de leite e temos o doce. Bom, vocês estão vendo? Obrigada. De uma fruta. Vocês estão vendo que isso foi muito bom, porque há essa interculturalidade. O que é esse doce marolo que eu nunca vi, né? Então, eu quis trazer nesse meu exemplo, eu também trouxe a Marcela, que é de São Paulo. Então, é misturado com doce de leite. E ela falou também... Qual é o seu doce preferido do Brasil? O doce dela. E vocês viram como eu fiz, Meu favorito é arroz doce. Como o nome já diz, é arroz cozido com leite condensado. Por isso, bom, aí depois... delícia com um pouquinho de canela por cima. É isso. Meu doce favorito é arroz doce. Arroz doce. Muito obrigada, Marcela. Nós vemos aqui muitos doces, não é? Doces e mais doces. Bom, sabe de uma coisa? Agora, enquanto você decide qual é o seu doce preferido, eu vou indo embora, vou comer o meu docinho. Bom, tchau. Aí, depois que eu apresentei isso, eu queria saber exatamente o doce deles preferidos, né? E com isso, eu tive estudantes gravando o doce, inclusive falando da cultura deles, né? Então, eu não vou... não tenho tempo de passar aqui ainda, não sei como é que eu estou no meu tempo. Aqui, só... Meu doce... Denise. Então tá bem atrasado, mas eu tô adorando. Tá. Deixa eu correr. Não, vou cortar, porque eu acho Já avisei que eu vou roubar no jogo aqui. Não sai, Bom, então, eles começaram a fazer isso, eles ficaram estimulados a falar. Né? Então, foi um podcast que eu quis mostrar para vocês o contexto, porque eles se motivaram a falar e a mostrar também. E, finalmente, eu quero mostrar para vocês... eles foram criando os podcasts deles, dessa turma, e, inclusive, eles ficaram motivados a entrevistar até os colegas do Brasil ou colegas brasileiros no campus para o podcast deles também. Vou rapidamente mostrar esse podcast. Ele é simplesmente um áudio de 2 estudantes. Colocaram aqui. E elas fizeram com Audacity, fizeram toda uma... Bom dia, gente. Estamos aqui hoje com Laurisa e Júlia. E hoje vamos discutir o tópico de cidades natais e como nossas vidas aqui na universidade são diferentes de nossas vidas nas nossas cidades natais. Então, vamos lá. Perfeito. Então,
vamos discutir algumas perguntas e sim. Então, primeiro, Júlia, de onde você é? Eu sou originalmente do Fresno, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, obviamente. E a Larissa, onde você é? De onde você é? Eu sou de Bogotá, Colômbia, a cidade capital. Então, Júlia, em Fresno, o que você geralmente faz por lazer na sua cidade, por exemplo, no fim de semana, coisas assim? Sim, minha cidade natal é muito orientada para a família. Não há muitos adultos jovens. Bom, eu acho que eu posso passar o link para vocês verem, porque eu não quero mais segurar. Então, só para concluir mesmo, né? Existem também muitos desafios, não é tudo muito fácil, a gente tem que conhecer o material, não sei o quê, mas também as vantagens eu acho que superam os desafios que estão aí, né, que coloquei, e aqui, se alguém quiser, pode tirar foto, tem algumas referências para vocês. Muito obrigada, desculpa se eu avancei um pouquinho, mas muito, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, Ana. Foram 3 apresentações que se complementaram, né? Parabéns aos organizadores que juntaram essas 3 moças lindas numa mesma sessão. E, além dos muitos e muitos e muitos elogios, a gente tinha uma pergunta para a Vivian, que ficou lá atrás, mas que eu acho que ela já respondeu ao longo do trabalho, que é de que jeito que você fez as transcrições. A gente ficou imaginando que você tinha transcrito tudo, mas conta para a gente um pouquinho como é que foi isso de transcrever os seus podcasts, traduzindo e tal. Bom, foi um processo assim de várias partes, não é? Então, primeiro, as minhas filhas escreveram o diálogo como se elas estivessem falando. Mas, obviamente, na hora de gravar, até por ser algo totalmente espontâneo, elas não necessariamente seguiam o script, e tudo bem, né? Então, quando elas terminavam, eu voltava e via o que eu deveria alterar do script que elas improvisaram na hora ou mudaram. E aí, depois disso feito, é que eu começava o processo da tradução para o português. Né? Então, foi mais ou menos assim. Mas traduziu à mão? À mão. Né? Essa aqui, como eu faço... E eu, digita, milhões de dúvidas, e eu agradeço de coração aos meus amigos que têm a paciência gigantesca comigo, porque eu enchi o saco de todo mundo, seus filhos, não é? E ficava, não, é isso, eu acho que é aquilo. Era difícil, às vezes, essa escolha. Não é? A Andriana, que dividia a tradução comigo, ela é de Santa Catarina, né? Então tinha coisas que ela falava o clarinete, para mim a clarineta, ela se refere à mãe, no Rio a gente fala mamãe, mas aí também cada uma assim, ouviu sua voz na tradução. Mas... Ficou excelente, porque são duas questões, né? Primeiro, uma questão, digamos, geracional, porque você estava traduzindo para a voz de um adolescente 2021 de um país para um 2021 de outro país, né? E segundo, decidir qual adolescente era esse no outro país, de que estado, de que cidade, né? Nós estávamos falando. Então, uma tarefa e tanto, né? Só para você terminar, os filhos dos meus amigos foram fundamentais, porque eram eles que davam a aprovação final, né? Perfeito. Sem eles não tinha jeito, verdade. Não tinha jeito, todo mundo trabalhou nesse projeto. Verdade. Anas, né? Vou fazer uma pergunta para as duas. O que vocês aconselham para quem está querendo, que nem eu, começar no Planeta Podcast? Porque, a partir de hoje, eu virei uma entusiasta, né? Ana, seu microfone não está aberto. Ok, abri agora. Na minha experiência, tá?
Eu fiquei um pouco preocupada no início, porque eu não tinha experiência com isso, mas os webinars que eu fiz e também NPR é magnífico para dar informações, a parte que tem para os estudantes, tá? Estudantes de high school, sabe? É muito prático tudo. E, na verdade, se você jogar para eles fazerem, você vai ficar surpresa com o resultado, porque eles vão fazer, e vão fazer legal. Bacana. Você compartilha com eles a página da NPR que explica como faz um podcast, o que é um bom podcast, como é que faz as transições. Um minutinho. Eu tenho essa página e eles aprendem muito antes de começar o projeto. Porque começar do nada parece um pouco assustador. Mas se tem um guia, já começa a ficar bem melhor a vida. Sabe, quando eu comecei a usar Flipgrid também era meio que assustador. Aí fica segunda natureza. Eu fiz uma tradução meio pé da letra, né? Mas eu entendi. Depois vai no automático, né? Seria isso. É. E aí você, Ana? Bom, além do entusiasmo, porque igual você não vai rolar, no meu caso. Não sei, olha, assim, eu acho que a gente aprende muito também com eles, aqueles assim, na medida em que você pergunta o que vocês ouvem, o que vocês gostam, você vai conhecendo mais seu estudante, vai tendo algumas dicas do que fazer e tal, né? Mas, como a Ana mencionou, a gente tem que ouvir também muitos podcasts para ter essas ideias e para perceber, isso aqui vai ser muito bom para a minha aula. Se eles ouvirem isso, eles podem depois desenvolver aquilo, né? Todo podcast que eu peço para eles ouvirem, eu já penso que eles vão fazer alguma coisa ativa com aquilo. O que é essa atividade? O que eles vão produzir? Alguma coisa eles vão produzir, vão criar. Então, eu penso sempre como transformar, né, algo que é comum do nosso dia a dia em um instrumento para a sala de aula e depois devolver para o comum, para o dia a dia. Porque é muito interessante quando depois eles colocam... você pode colocar um link em que tenha os comentários ou likes, você vê pessoas até de fora, né, gostando, comentando, né? Mas eu acho que ouvir, e tem muitos sites que dão orientação, inclusive esse do slide que eu passei, tem ali alguns podcasts para educadores que querem trabalhar com podcast. Ótimo! Então, eu acho que é mais ou menos começar por aí. Excelente. Bom, mais algum comentário, gente? Mais alguma pergunta? Então, eu acho que a gente pode encerrar essa sessão. Agradeço muito a vocês três. Todos nós aprendemos muito, muito hoje, né? Muito obrigada para todo mundo. E boa tarde, boa noite, sei lá se boa madrugada, boa manhã. Deus sabe quem é que está ouvindo a gente aqui no mundo inteiro, né? Obrigada. Até logo. Tchau. Fabuloso, obrigado, viu? Tchau. Tchau.